Então, essas lives, né, fazem parte da série Cultura Psicológica que visa divulgar a psicologia, né, enquanto ciência. E a minha abordagem é a psicologia analítica, né, a abordagem de Carl Gustav Jung. O objetivo agora desta série, desta presente série, é a transformação das emoções, né, falar sobre a transformação das emoções. E nas lives anteriores, né, da live número 1 até a 5, eu falei sobre a análise de sonhos. Né? Nesta, vamos tratar da transformação das emoções. Vou falar muito do processo que está por trás do mindfulness, né? E até dos sonhos, da imaginação ativa, que são técnicas utilizadas, né, em psicologia e utilizadas pelos povos orientais, no caso do mindfulness. Bem, gente, eu preciso assim que vocês me ajudem, né? Então, mandem perguntas, tá? Quem tiver dúvida aí, que né, pra gente enriquecer a live aí. Vamos lá, eu tô com alguns tópicos aqui, mas qualquer coisa vocês mandem aí as perguntas, tá joia? Vamos lá, então, eu vou começar com uma citação aqui do Ref, né, que diz o seguinte: a atenção do ego não apenas conduz a consciência a um conteúdo psíquico, mas também desencadeia uma mudança nesse conteúdo. Olha que interessante, né? A atenção do ego não somente conduz você a ter consciência de um certo conteúdo psíquico, como ela também transforma, desencadeia uma mudança nesse conteúdo. Esse é o principal fenômeno no qual se baseia o mindfulness, né? A atenção plena oriental. E também a imaginação ativa, né? É muito interessante que no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, do Jung, onde ele conta a sua trajetória, ele conta como a produção de imagens, né, é importante. E ele descreve, em algum momento ali, ele descreve como a concentração num conteúdo perturbador, um pensamento, uma emoção perturbadora, como aquilo você se concentra nesse conteúdo e daí a pouco, daqui a momentos, ele se transforma. E com essa transformação, né, desse conteúdo, da imagem, também se transforma a, a emoção em si, que está por trás dessa imagem. Né? Isso ele usa para descrever a imaginação ativa. Mas isso também ocorre na atenção plena, na meditação da atenção plena. Eu gosto muito, né, do mindfulness. Eu aplico em mim mesmo faz mais de 3 anos, está indo para o quarto ano. E eu também recomendo, né, para os meus clientes, porque ele realmente é transformador. Né? Quem executa o mindfulness todos os dias, ele é uma terapia. Né? Para quem leva com seriedade o mindfulness, ele é uma psicoterapia. Né? Então, se um cliente de psicologia, se um analisando, se ele está fazendo terapia e ainda pratica o mindfulness, pode-se dizer com certeza, né, que ele está fazendo duas terapias. Tá? E isso é muito mais. Isso faz com que o processo de transformação da pessoa seja muito mais intenso, seja muito mais produtivo, né? Sem dúvida. E tudo aquilo que eu quero realmente é que a pessoa, né, se cure, é que aqueles me procurem, que aqueles que me procuram se curem realmente. Bem, então, gente, isso é uma constatação, né, essa citação, né, uma constatação de um fenômeno, daquilo que ocorre. Quer dizer, é uma verdade, tanto para o processo de imaginação ativa quanto para o mindfulness.
Outra coisa interessante, né, um processo que é muito utilizado na análise de sonhos é a dramatização, né? Tanto que existe o psicodrama, que é uma outra escola de psicologia também, que utiliza a dramatização. E o que que ocorre? O principal fenômeno que ocorre, que conduz à dramatização, né, é justamente a atenção que você coloca naquele conteúdo que está sendo dramatizado, né? Então, o laboratório, por exemplo, o laboratório de teatro, o que que ocorre ali, né? A pessoa, ela é obrigada, por meio da dramatização, a voltar a atenção para certos conteúdos, né? Principalmente conteúdos que bloqueiam a autoexpressão, né? Então, é isso que é muito interessante e acho que não é muito divulgado, né, gente? Em psicoterapia, se a pessoa vai ao psicólogo, ela vai levar os seus problemas, né? Ela vai se expressar emocionalmente, o psicólogo vai facilitar isso. E o que que ocorre durante esse processo? A pessoa está justamente fazendo o quê? Prestando atenção naqueles conteúdos perturbadores. E é isso o que transforma, né? E no caso da psicoterapia, né, como ocorre da pessoa estar investindo dinheiro, né, é outra, é outro, por incrível que pareça, assim, né? Pagar o psicólogo faz parte da terapia, gente, né? Por quê? Porque se a pessoa não investe, né, algo monetário ali, né, algo do seu trabalho, né, ela não vai se obrigar a prestar atenção, a ser pontual, né, naquele período ali, né? Então, isso é um investimento, é um comprometimento, né? Toda semana ela está ali, né? Isso também faz parte da psicoterapia, né? Então, a dramatização, né? Eu já fiz muitas dramatizações de sonhos, né? Havia, por exemplo, um paciente meu, aqui eu estou falando de sonhos, mas tem a ver com o conteúdo que eu estou conduzindo, né? Então, um paciente meu tinha um pesadelo onde aparecia uma figura de 3 metros de altura, com capuz, numa figura assim tenebrosa, né? E ele, na cama ainda, quando aparecia essa figura, geralmente ele acordava, só que ele não conseguia mexer o corpo, né? Acho que dava uma espécie de catalepsia nele. Então, nesse pesadelo, essa figura de 3 metros, né, de altura, ela punha as duas mãos sobre o peito dele, né, e fazia pressão, né? Isso aí no pesadelo, né, durante o pesadelo. Agora imaginem isso, né, ocorrendo. Então, e esse pesadelo era repetitivo, né? Ele ficava nesse pesadelo perturbador, esse transtorno, né? Mas, gente, todo pesadelo, todo sonho tem um sentido, tem um porquê, né? Tem algo que está ali por trás. O que será que movia, né, essa figura? Eu não sabia. Eu tentei algumas abordagens, né, mas o sentido ficou encoberto por um bom tempo. Aí o que, que aconteceu? Eu fiz, né, eu conduzi uma dramatização desse sonho. Num primeiro momento, eu me fiz na figura dele, eu fiquei deitado, enquanto ele representava essa figura monstruosa, né? Ele pressionava o meu peito, tal, representando essa cena do sonho, do pesadelo, né? E aí eu perguntava, e aí, o que que você está sentindo? O que que você consegue perceber e tal? E ele ia falando, tal. Depois nós trocamos de posição e aí ele passou a ser ele mesmo e eu a representar a figura. E aí, o que que você sente e tal? Depois dessas dramatizações, esses sonhos não mudavam, sempre ocorria a mesma coisa, né? Essa figura em cima dele com as duas mãos sobre o peito, sobre o coração. Então, depois dessa dramatização, ele notou que durante o pesadelo ele conseguia olhar, virar a cabeça e olhar para o lado, né? Ele já conseguiu certa autonomia no pesadelo. E aí, e depois de um tempo tal, aí eu pedi para ele desenhar a cena do sonho,
né? E desenhar, ele desenhava figura. Por último, ele desenhou uma máscara, né? Eu pedi para ele fazer uma máscara, ele desenhou uma máscara e ele tinha medo dessa máscara, que ficava guardada num canto do quarto dele lá. Ele tinha medo da máscara, né? Então, para vocês verem. E aí, o pesadelo, depois desses vários desenhos que ele fez, acho que foram uns 3 desenhos, o último foi a máscara. Depois desses desenhos, o pesadelo não ocorreu mais, né? E aí é, então, o pesadelo não ocorreu mais. Depois de um tempo, né, eu fazendo a terapia com ele e tal, a gente conversando, ele me falou sobre os sentimentos dele, né? Ele falou que era contra aquele sentimento de ansiedade que ele tinha, que perturbava ele. O sentimento assim de tristeza, depressivo, né? Ele se opunha, ele brigava com esses sentimentos dentro dele, né? E aí eu perguntei para ele, escuta, mas e se você... E nisso a gente já tinha até esquecido do pesadelo que não se repetia mais. E aí eu perguntei para ele, né? Escuta, mas e aí, se você fosse representar essa sua relação com esses seus sentimentos, né? Se esses seus sentimentos fossem uma pessoa, como você representaria isso? Aí ele falou: Ah, eu representaria essa pessoa deitada e eu em cima dela, pressionando ela, eu socando ela, né? E aí eu notei que ele não havia percebido a analogia com esse pesadelo, né? Que não se repetia mais. E aí eu falei para ele: você lembra de alguma coisa, né? Tem analogia com alguma coisa na sua vida? Aí ele cresceu os olhos assim e percebeu que ele havia justamente descrito o pesadelo dele, né? Então aí eu percebi e ele também o que representava essa figura de 3 metros, né? Uma figura bem sombria que pressionava o peito dele, né? Então, o que ocorreu nesse processo, né, gente? Por meio da dramatização do pesadelo, ele voltou a atenção para aquele conteúdo. Num primeiro momento, a dramatização, num segundo momento, usando a arte-terapia, né? Usando o desenho. Por meio do desenho, ele voltou a sua atenção para aquela figura monstruosa, né? E essa tensão transformou aquele conteúdo, né? Transformou as emoções dele, né? Então, demonstrando, expressando justamente, né, o objeto do nosso assunto de hoje. Um outro caso também que eu já abordei aqui com vocês, né? É alguém que me consultou relativo à timidez. Ele estava tímido com a namorada, não conseguia ficar à vontade, não tinha assunto. E aí, no momento, assim, ele pediu: o que eu posso fazer, né, tal. Aí eu aconselhei ele: escuta, e como é a sua relação com isso? O que você faz com essa timidez? Ah, eu procuro não demonstrar que eu estou tímido, né? Eu procuro não ser, né? Aí eu falei para ele que justamente isso estava errado, né? Ele não devia não ser tímido. Aí eu falei para ele assim: escuta, é o seguinte, vamos fazer o seguinte. Começa a fazer de conta que agora, como se você tivesse na frente da sua namorada, né? E se imagine como é se comportar como tímido. Se comporte como tímido, como se estivesse perto dela, aqui para mim. Aí ele cresceu os olhos assim e falou: Ué, mas como assim? Começou a rir, né? Aí eu falei: Não, é isso aí então. Quando você estiver com a sua namorada, ao invés de você fugir da timidez, procure atuar como tímido, né? Finja que você está tímido. Como que eu sou quando eu estou tímido, né? Então finja que você está tímido, né? Dramatize a timidez e vamos ver o que ocorre, né? Então é isso, gente. E aí ele, na semana seguinte, ele relatou, né, a surpreendente transformação da timidez, né? Ele simplesmente ficou espontâneo, né, como nunca ocorreu, e aí
o relacionamento ali, né, o jantar, a atividade, né, que ele e a namorada estavam fazendo transcorreu às mil maravilhas, né, sem timidez, né? Então, é incrível, gente, como todos esses métodos, né, a dramatização, a análise de sonhos, a psicoterapia, né, quando você vai no psicólogo, o mindfulness, o objeto principal, né, de todas as técnicas, de todas essas técnicas, de todas as ferramentas terapêuticas, né, psicológicas, elas conduzem a atenção, né, da pessoa, desde a meditação até a análise propriamente dita. Então, são formas de se conduzir a atenção da pessoa sobre o conteúdo problemático, né? Então, por incrível que pareça, o problema não é o conteúdo em si, é a fuga dos conteúdos, é você fugir daquilo que está te perturbando, né? E isso é que bloqueia a pessoa. Quando você foge do conteúdo desagradável, do sentimento desagradável, pensamento, aquele pensamento ruim, quando você foge disso, você bloqueia isso. No momento que você foca a sua atenção no pensamento desagradável, na emoção ruim, seja ela qual for, né? Você a reconhece, você presta atenção, esses conteúdos fluem. É como se eles fossem um rio, né? Eles começam a fluir. Se você resiste a eles, você os bloqueia. Você faz um dique, um grande muro que acumula, né? Acumula energia, acumula emoção, acumula pensamentos. E não é à toa que as pessoas depois podem relatar: eu estou ficando louco. Ah, eu vou explodir. Porque ela justamente, essa resistência a sentir, constrói uma barreira, né? Agora eu vou fazer uma ponte para as religiões, né? Vamos lá, que eu gosto muito, né? Essa parte. As religiões, gente, são sistemas psicoterapêuticos, né? A minha área de atuação, a minha abordagem, que é a psicologia junguiana, percebe as religiões como sistemas psicoterapêuticos, né? Alguns de vocês talvez não tenham notado, mas a psicologia surgiu por volta de 1850, né, no século XIX, né, na metade do século XIX ali, e justamente com o decaimento das religiões, né, com o descrédito, né, isso ocorreu com a ascensão da ciência e o declínio das religiões, né? Agora, neste momento, né, eu não sei a nível mundial, né, o estado, mas acho que encontra-se mais ou menos estabilizado porque o homem está se dando conta de que as religiões são um sistema psicoterapêutico também, né? Não com essas palavras, né? Mas então o que ocorre? Vou fazer justamente uma alusão, gente, que poucos às vezes fazem essa analogia. Eu falei há pouco, né, de você se concentrar. Quando você se concentra no conteúdo desagradável, seja uma emoção, seja um pensamento, seja uma lembrança, uma imagem, qualquer coisa, quando você se concentra nisso, isso se transforma, né? Isso começa a fluir. Você não bloqueia mais. Então, ora, isso coaduna justamente com aquilo que Cristo, por exemplo, na Bíblia, né, fazendo essa ponte para as religiões, ele diz, por exemplo, para aquele que cometeu o pecado, ele reconhecer o pecado, reconhecer que ele é pecador. Aquele que não reconhece, né, aquele que não reconhece, ele acaba se sentindo orgulhoso, porque ele se julga muito bom, né? Então é aquela pessoa mais orgulhosa, né, e tudo mais. Agora, a pessoa que reconhece o pecado, aquilo que é desagradável em si, né, às vezes existem pensamentos, gente, que a gente nem imagina que podem ocorrer nas pessoas, né? Jung, por exemplo,
né, que é o meu, quem eu sigo, né, na psicologia, ele quando era criança, por volta dos 12 anos, ele estava passando por uma igreja católica e de repente veio um pensamento. Ele criou uma resistência a esse pensamento, ele não queria pensar, ele pressentia o que era. E ele lutou com esse pensamento, né? E ele chegava a suar de noite, ele não conseguia dormir nesse dia, né? Até que ele pegou e falou: peraí, né? Esse pensamento está vindo, não é a minha vontade. Será que é vontade do diabo? Né? Ele é muito religioso, né, na época. Será que é vontade do diabo? Ah, mas a vontade de Deus prevalece da do diabo. Então, seria a vontade de Deus? E aí, de repente, ele deixou fluir aquele pensamento e ele deixou vir a imagem. O que era a imagem? Deus, né, um velho assim de barba branca, sentado no vaso sanitário, e aí as fezes iam e desabavam sobre a igreja e destruía a igreja. Então era esse pensamento que ele estava reprimindo e que não, né? Então olha só que coisa interessante, né? Ele reprimia esse pensamento. E olha que pecado, né? Assim, para as religiões. No entanto, esse pensamento estava vindo sem a vontade dele. E no momento que ele liberou, realmente veio. E com isso, né, com todo esse pensamento, esse conteúdo, veio todo um processo que acabou transformando ele, né, numa outra pessoa. Levou ele a estudar as religiões, os mitos e tudo mais. Né? Aí vem toda a história dele. Né? Bem, mas vamos continuar lá. Eu acabei de falar então sobre a amplificação da timidez. Uma coisa interessante, né? As pessoas podem perguntar: poxa, mas a meditação, né, a atenção plena é tão importante. Por que eu não consigo meditar? Né? Logo que eu consigo, aí começa a vir, né, conteúdo perturbador, né? Eu não dou conta. Deixa eu passar aqui, né, para um certo conteúdo. Um conteúdo de slide aqui de umas palestras que eu dou de mindfulness, né? Então aqui diz, por exemplo, você não precisa tentar desligar a mente para meditar. A inquietude dela é em si um portal para a atenção plena. Então é isso que as pessoas não entendem. Você não precisa estar bem para meditar. Pelo contrário, quem está bem não precisa muito meditar. Né? Ele já está bem. De certa forma, ele está até meditando. A pessoa que está bem, que está feliz. Né? Então, em vez de tentar esvaziar a mente, veja se é possível reconhecer o que está ocorrendo. Né? Reconhecer aquilo que está lá com você. Né? Então, é isso que eu estou falando. Para meditar, outra citação aqui da Sanches. Para meditar, não precisamos estar em paz, nem sequer precisamos estar felizes. Na verdade, é quando não estamos bem que podemos colher mais benefícios dessa prática. Meditar significa que nos dispomos a olhar para dentro e ficar durante alguns minutos com o nosso estado interno, seja ele qual for. Né? Então, isso é meditar. Então, quando alguém me procura, mas eu não consigo meditar e não sei o quê, e o que você faz? Eu largo e vou fazer outra coisa, mas não é assim, gente. É que eu resisto, tenho uma resistência a meditar, né? Algo me perturba. Medita sobre essa resistência. Né? Me dá uma preguiça. Preste atenção nessa preguiça. Né? Preste atenção nisso. Quando você presta atenção, é aquilo que eu estou enfatizando durante toda essa live. Né? Quando você presta atenção naquele conteúdo, né, ele se transforma. Ele começa a fluir. Né? Tá certo, gente? Deixa eu passar para o próximo tópico aqui. Então, para persistir na meditação, observe a resistência em meditar. Né? Observe essa resistência, a preguiça, seja qual for aquilo que surgir.
né? Bem, gente, eu vou, como parte dessa live, eu quero conduzir aqui brevemente uma meditação só para vocês terem uma ideia do que é atenção plena, tá? E que eu falei que está relacionado com várias técnicas de psicoterapia e tudo mais, tá bom? Então eu peço aí quem estiver em casa, que fique numa posição confortável, né? E eu vou conduzir então uma meditação, tá bom? Vou guardar só um momentozinho, né? Tá, gente? Então só apenas fechem os olhos, né? E conduzam tudo aquilo que eu estiver falando em si, né? A sua atenção. Eu não quero que você se concentre em nada mais, nada menos que naquilo que já está aí com você. Em você, presente, aqui e agora, né? Concentre-se nisso. Não se oponha, não impeça. Seja a sensação dolorosa ou prazerosa. Deixe-a vir como é, né? Isso que está aí com você agora. Apenas cultive o que está aí, presente. Esteja com isso. O que se passa aí dentro? O que está acontecendo aí dentro de você? Como você se sente? Quais pensamentos passam pela sua cabeça? Dê a atenção que esses conteúdos merecem. Esses conteúdos que geralmente persistem, esses conteúdos intrusos, incômodos que ocorrem a nós, eles querem atenção. Dê essa atenção a eles. Eles merecem essa atenção. Você está cansado? Dê atenção ao cansaço. Não julgue seus sentimentos ou pensamentos. Apenas os note. Tenha compaixão deles. Procure perceber que eles estão aí por algum motivo. Tem algum motivo. Você pode estar se sentindo triste, acabado, decepcionado, magoado, traído, etc. Ou alegre, autoconfiante, honrado, reconhecido, etc. Reconheça o que estiver aí com você. Sentimentos e pensamentos repetitivos são partes carentes de atenção e a maioria das pessoas só quer fugir deles. O que eles mendigam de você? O que eles pedem? Preste atenção ao seu corpo. Que parte está tensa, com dor? Que parte reclama sua atenção? Sinta essa parte do seu corpo. Agora, volte sua atenção à posição do seu corpo no assento. Onde você está encostado ou pisando. Só um momento, gente. Preste atenção aos sons ao seu redor
e vá retornando. Abra os olhos e estique-se. Então, gente, eu falei, né? Bem, sobre o efeito atenção plena, procure perceber assim os efeitos dessa breve meditação. Pode não ter tido muito efeito, né? Porque ela justamente foi breve, foi nessa situação, né? Às vezes vocês não estavam preparados, né? Mas isso, né, é mais ou menos isso que eu conduzi, mais ou menos uma meditação de atenção plena, tá bom? Então você prorrogar esse processo, né, por uns 10 minutos, né, você ficando com aqueles conteúdos incômodos, né, com certeza vai produzir, né, um fluir, uma melhora na tensão, né, no incômodo. Então, eu falei agora há pouco, obrigado, Bruno. Eu falei agora há pouco sobre o relacionamento, né, do pecado e a vida cristã. Né? O pecado de não se aceitar o pecado. É isso que é interessante, né? O quanto Jesus ele enfatizava as pessoas não reconhecerem o pecado. E realmente, gente, aquele que não reconhece o pecado, o mal em si, né? Ele está fadado ao insucesso, está fadado ao incômodo, ao sofrimento, né? A pessoa que cede, a pessoa que se rende, eu me rendo, né? Eu tenho isso, penso aquilo, me vem tais imagens. Não estou falando confessar para as outras pessoas, confessar a si mesmo, né? O que acontece e se render, né? Fazer o quê? Não estou dizendo que nós devemos atuar de acordo com esses pensamentos incômodos. Não é atuar, não é concordar. Concordar é diferente de aceitar. Aceitar, gente, envolve você se dar conta da existência do real, de algo que é verdadeiro, de algo que está aí dentro de você. Isso é aceitar. Né? Então, daí a minha ênfase assim, em você aceitar os conteúdos, aquilo que está aí com você, de você prestar atenção a isso. Quando você presta atenção à verdade, à realidade, essa verdade é transformada. Né? Quando você foge dela, não há transformação. Porque você está fugindo da verdade, você está fugindo da realidade. O que pode acontecer quando você foge da realidade? Você vai para uma mentira. E aí a realidade fica o tempo todo toque, toque, toque na porta da sua consciência. Eu estou aqui. E isso é incômodo. Já notaram que todos nós, em geral, o que nós fazemos com os conteúdos perturbadores? Todo mundo foge. Ninguém se dá conta. Toda a vida. O que você fez? Eu costumo perguntar isso, né? O que você faz com esse conteúdo? Eu fujo, eu vou me distrair e tal, né? Aquele negócio todo. Você já pensou em ir ao encontro dele? Como assim? Sim, você prestar atenção nele. Você está lá com ele, né? Então fique com ele, né? Renda-se a ele, né? E isso é o que? Aceitar. Não quer dizer que você tenha que concordar. Vamos supor, né? Já teve paciente meu com pensamento, por exemplo, suicida. Já teve paciente meu com pensamento de pegar uma faca, né, e fazer alguma coisa com a filha. Né? E aí eu vou concordar com isso? Claro que não. Mas esse pensamento está lá. Né? Tem que admitir isso. Admita isso. É perturbador, tal, né? Procure ajuda. Né? O seu contato com a realidade é que acaba fazendo com que você procure ajuda e acabe transformando isso.
Né? Alguém está falando aqui, a Carla. Aceitação é integrar nossa sombra mais profunda. Sim, né? Aceitação, assombra. O que é a sombra? É a realidade do mal em nós, né? A nossa sombra é a realidade do mal, aquilo que faz mal, que nos faz sofrer, da nossa resistência, né? Quando você aceita, você a integra, ela passa a fazer parte de você. Aquilo que faz parte de você não te faz mal, né? Você tem domínio. Agora, se você rejeita alguma coisa, ela ganha vida própria, porque ela está separada de você. É isso que acontece com os nossos conteúdos. Quando você se separa deles, quando você reprime, você está separando esses conteúdos e fazendo com que eles ganhem autonomia, vida própria, né? O que você mais teme, eis nossa tarefa. Sim, é uma citação do Jung, né? Né, Carla? E é isso mesmo. Aquilo que você teme, aquilo que você foge, é a sua tarefa. Tem que se tornar objeto da sua atenção, né? Agora, você não precisa concordar. Você pode chegar, né, e falar para aquele conteúdo: olha, admito, você está aí, eu penso nisso, mas eu não vou fazer isso. Não concordo, não quero isso. Né? Você é meu hóspede, beleza. É meu hóspede, você está aí. Né? Na, na minha casa, né? Mas a casa aqui é minha. Né? Tudo bem, eu tenho, né? Nós moramos juntos, né? Beleza, convivo com você e te ouço, mas não concordo com isso que você está falando. Entenderam, gente? Então esse é o conteúdo, é a atitude psicológica adequada. Fazendo um link com a religião, que eu acho que em alguma live eu posso ter falado sobre isso. O momento em que Jesus é levado para ser tentado no deserto, né, gente? Olha só, qual a atitude dele, né? O diabo chega para ele com várias tentações. Ah, atire-se daqui, os anjos virão e te ampararão, né? Ou transforme essas pedras em pão, você tem poder, você está passando fome. Ou me adores, né? Fique de joelhos e me adore, que eu vou te dar o mundo, né? Então apresentou as três tentações, por quê? Por causa do poder que ele tinha, né? Então veio toda essa tentação. Aí Jesus simplesmente deu as costas, não quis nem ver o diabo. Muita gente religiosa, né? Religioso roxo, faz isso. Ah, isso é o diabo, né? Não, não quero nem distância, não quero ouvir falar nisso, né? Isso é repressão, gente. A atitude psicológica e espiritual, né? E espiritual, completamente equivocada. O que Jesus fez com o diabo ali, com as tentações. Não vou fazer isso porque está escrito isso, isso e aquilo. Quer dizer, eu não concordo com isso, mas não deu as costas. Ele confrontou aquela figura, né? Então, é de modo semelhante que nós devemos atuar naqueles conteúdos que são incômodos ou que podem nos levar à loucura, né? É interessante, né, esse tipo de análise, né, a análise psicológica. Eu adoro isso, é uma coisa instigante, muito, muito interessante. Então, outra coisa, né, que as religiões em geral também enfatizam, né, o amar ao próximo. Amar ao próximo. Como conseguir isso? Né? Então, ao longo dos meus estudos, a vida toda, gente, foi, né, desde criança, né, foi uma coisa que me instigou, que foi a procura de uma resposta para esse tipo de coisa, né? A religião fala: ame ao próximo como a si mesmo, mas como é isso? Como que eu vou amar? E aí, qual que é o caminho para isso? Por que eu devo fazer isso? E a psicologia me respondeu isso, né? Realmente, devo amar o próximo. Mas para que isso aconteça, eu tenho que amar a mim mesmo. Aqueles conteúdos em mim que representam o próximo. Na medida que eu consigo amar aquilo a que eu resisto, aquilo que me faz sofrer dentro de mim,
na medida que eu consigo amar tudo aquilo que me faz sofrer, que me é desagradável, todos esses valores que correspondem, que são representados pelas pessoas lá fora, né? Na medida que eu consigo amar esses aspectos, eu poderei amar, me sentirei livre para amar as pessoas que possuem esses aspectos lá fora. Né? Isso é que é interessante, esse é o portal. A gente reconhecer, né, que aquilo que está em nós tem uma correspondência lá fora. Né? Muito interessante. Né? Então, eu já falei, né, as religiões são sistemas psicoterapêuticos, né? E coincidiu assim o declínio das religiões com a ascensão da psicologia, né? As religiões tiveram um declínio lá no século XIX, século XX, com a ciência, com o desenvolvimento da ciência, né? E aí a psicologia, né, parece que surgiu como forma também de produzir sistemas psicoterapêuticos para dar lugar, né, para a humanidade ter aonde extravasar, né, aonde integrar seus conteúdos. Né? O interessante, né, gente, comparando os sistemas psicoterapêuticos religiosos e espirituais com a psicologia, é que esses sistemas utilizam ícones, utilizam imagens, né? Então são formas intuitivas de se lidar com esses conteúdos desagradáveis, esses conteúdos internos, né? As religiões, as práticas espirituais, né? Elas lidam com esses conteúdos por meio de imagens. Né? Isso é que é interessante. E a psicologia analítica faz justamente isso. Né? Lida com os conteúdos psicológicos por meio das imagens. Daí a analogia, né? Daí a psicologia analítica atribuir nomes mais científicos para coisas que já existiam, né? Que já faziam parte das religiões. É claro, estudando, ampliando, né? É, fazendo com que aquilo seja entendido e não como meros dogmas. Né? Eu comparo, gente. É interessante que eu falo mais das religiões cristãs, mas eu já fui budista, né? Eu já estudei várias outras religiões e mitos também. É muito interessante, né, como as religiões e também a visão psicológica, né, utiliza das imagens. E na psicologia analítica, né, o uso da imaginação. Né, você usar a imaginação, por exemplo, para você até conversar com conteúdos seus. Né? Por quê, gente? Isso aí a gente chama de imaginação ativa. Imaginação ativa, você utiliza um fenômeno que ocorre na nossa psique, na nossa personalidade, que é o quê? A autonomia do inconsciente. Quando um conteúdo persiste em você, né, vem sempre aquele pensamento, ou vem sempre o mesmo sonho, a mesma emoção. Você tem uma fobia de alguma coisa, fobia de altura, né, agorafobia, né, lugares apertados e tudo mais, ou uma compulsão, algum vício. O que é isso na nossa psique? Nós estamos vivenciando a autonomia do inconsciente. Né? Quer dizer, a capacidade que o nosso inconsciente tem de se mexer dentro de nós, de nos perturbar sem a nossa vontade. Parece que ele tem vontade própria. É isso que nós chamamos de autonomia do inconsciente. Né? Então, a imaginação ativa você usa justamente esse fenômeno, a autonomia das imagens. E aí você utiliza elas para conversar com elas. Né? Então tem um conteúdo
que está me perturbando? Então, aí você fecha os olhos. Não é assim, tá, gente? Tem várias outros aspectos nesse método, tá? Que eu não estou citando aqui. Eu estou apenas resumindo para vocês terem uma ideia de como é o processo. Então você fecha os olhos e aí você imagina, você começa a se perguntar, por exemplo, né, o que é isso em mim que está me perturbando? Essa preocupação, esse medo, esse mal-estar. O que é isso? Se apresente. Quem é você? E aí pode surgir uma figura ali, né? Por quê? O inconsciente não tem essa capacidade de se mexer dentro de nós, né? De nos perturbar. Então utilize disso, né? O que é isso? O que é você? Apresente-se, né? Quem é você? E aí você deixa a imaginação vir, né? E pode surgir uma figura. Você pode representar, por exemplo, um elevador. Ah, que um elevador está descendo ou está subindo. E ao abrir ali vai se apresentar uma pessoa com quem você quer falar. E essa pessoa vem e você pode fazer as perguntas. Olha, eu tô desanimado, eu não sei mais o que fazer. Você está me perturbando. O que você tem a dizer? Né? E aí, de repente, a figura pode te falar muita coisa. Né? E com isso, gente, o impacto que tem essas figuras quando elas começam a conversar com você, que você começa, se você executar corretamente, de acordo com todos os aspectos da técnica, tá? Que eu não estou abordando aqui, tá bom? Então é incrível, gente, o quanto você pode conhecer por meio desse método, né? As figuras do inconsciente conversarem com você. Gente, pode ser que você até não chegue ao objetivo de terem as suas perguntas respondidas, mas só o fato de você interagir com aquela imagem, né, de você perguntar, né, de você mexer, dela estar ali, de você ver como ela está vestida, como ela se comporta, quem é ela, o nome dela, de você estar com aquela figura e ela ser do inconsciente, porque ela, você deixa ela falar sozinha, ela agir sozinha, né? Ela apareceu ali, você não foi com a sua vontade e fez tudo aquilo, né? E mesmo se tivesse feito, o processo de imaginação, né, ele reveste o inconsciente, mesmo que seja intencional, né? Tem um autor que diz que mesmo que o paciente queira mentir durante a terapia, né, ele não consegue, porque aquilo que ele está mentindo é um revestimento de um conteúdo inconsciente que ele não estava a par, né? Olha que interessante, né? Bem, gente, mas vamos parando por hoje então, tá? E eu já adianto que na próxima live, tá? Eu vou começar a fazer as lives aos domingos, às 10 horas, tá? Mas eu sempre vou deixar as lives arquivadas, tá? E agradeço a audiência aí de vocês, as perguntas, as apreciações, tá bom? Mas tenho que encerrar agora por causa do limite aí do Instagram, tá bom? Então, um ótimo final de semana para vocês, tá bom? Até mais.